Dr. Ricardo e à Comissão de Arquivística pelo convite. Venho-vos trazer uma realidade um bocadinho mais a norte, a Aveiro, a Diocese de Aveiro. É uma diocese também recente, tem 75 anos, desde a sua restauração. Estamos a comemorar o jubileu da diocese com o ano do jubileu. Ora bem, eu fiz uma comunicação escrita que depois penso que será transmitida a vocês todos, mas venho-vos apresentar só, venho-vos dar uma partilha do que foi feito até agora para as paróquias onde trabalhei e com os projetos de inventário que realizei. E nasceu disso mesmo. A nossa consciência da preservação dos arquivos paroquiais nasceu quando iniciámos o inventário do património móvel. Está inerente a essa função. Em 2006 começámos, foi uma realidade distinta, não é ainda um projeto global da Diocese. Temos vindo a trabalhar paróquia a paróquia, por questões de organização diocesana. Ainda não temos, assim dizer, um secretariado em que trate do inventário do património móvel, nem dos arquivos paroquiais, nem centralizar os arquivos paroquiais da Diocese. Claro que era muito bom chegarmos a este entendimento da Diocese de Santarém e penso que no futuro caminharemos para isso. Será essa a intenção, penso que de todas as dioceses, ver o seu património o melhor preservado, o melhor salvaguardado e difundido também. Passa por aí. Tenho-me deparado sempre com o constrangimento de que é melhor esconder, é melhor não se ver, mas a realidade não é essa. Quanto mais eu digo as peças, porque eu trato exatamente disso, das coleções patrimoniais, cerâmica, ourivesaria, a pintura, a escultura, quanto mais for visto ou ver a imagem, mais a peça está protegida. Se a imagem falta, a peça desaparece, os furtos são o que nós sabemos e não há salvaguarda efetiva, com uma consciência conservadora, como por vezes acontece. Bem, eu trago a importância exatamente dos arquivos paroquiais para o estudo do património artístico. Penso que um inventário artístico ficará sempre muito aquém se realmente não se buscar toda a informação no arquivo que temos disponível. Neste caso, constatámos, na primeira paróquia em que realizámos o inventário, que foi a paróquia de São Salvador de Ilhavo, que existia um manancial de arquivo muito grande, quer o fundo paroquial, receita de despesa, inventários antigos, quer também das confrarias associadas à paróquia, que eram bastantes. Eu trago-vos aqui uma linha geral, realmente um trabalho de investigação sobre a história e sobre a história da arte das 4.357 paróquias nacionais só se fará realmente com exatidão se estudar os arquivos das paroquiais e os arquivos dos padroados. Temos que sempre lembrar, porque é muito importante, sabemos que em termos locais, em termos de freguesia, há sempre um interesse por fazer uma história da freguesia, uma monografia da freguesia. É importante relembrar que para a função da Igreja era não só ter um arquivo na paróquia, mas a paróquia pertencia a alguém, a freguesia pertencia a alguém, um padroado. Na realidade portuguesa espanhola, desde cedo que a Igreja tutelou ao reino fazer essa entrega de patrimónios, essa gestão do território. E realmente cada uma das freguesias era tutelada por um padroado. Quer fosse uma ordem religiosa, um convento, quer fosse uma comenda, quer fosse vários tipos de padroado. E cada uma das paróquias realmente teve o seu padroado. A gestão desse padroado era feita por essa entidade, e é essa entidade que havia fazer obras, paramentar, tratar da capela-mor, fazer aquisições novas para o contexto artístico e daí ser um bom backup do que inevitavelmente se perdeu nas freguesias, nas igrejas paroquiais de cada uma das freguesias.
existe esse backup nos arquivos dos padroados, que estão dispersos pelos vários arquivos nacionais. A Casa de Bragança, que temos em Vila Viçosa, por exemplo, titulou diversas paróquias do nosso território, e muitas outras. A Ordem da Viz, ordens religiosas, Santa Cruz de Coimbra, estamos a falar de realidades mais agradáveis, mas pronto, é essa a realidade. A inexistência de um inventário da documentação ou de um inventário do património móvel ou do seu caráter sistemático e lacunar, ou seja, muitas vezes o inventário móvel, ou algumas ações de inventário móvel, só se inventaria a paramentaria, ou só se inventaria o que é mais a orivesaria, porque tem aquele valor material, não é? Prata, são materiais novos. O que faz com que todos os outros fiquem por inventariar. Neste caso, digo antigamente, não ficavam nos arrolamentos e hoje em dia não ficam no inventário do património, que já tem um caráter científico mais avançado. Quer de fotografia, quer de descrição, quer de bibliografia, quer de conhecimento histórico de cada uma das peças ou de cada um dos livros. Faz muitas vezes com que não se inventariem os metais, por exemplo, os vidros, outros tipos, o livro antigo, e tudo isto agrava grandes perdas e furtos que são detectáveis se realmente não se fizer um trabalho a fundo. É isso que temos feito para a Diocese de Aveiro. O inventário de uma paróquia tem demorado cerca de um ano e meio, dependendo da quantidade de capelas da Igreja Paroquial e da quantidade de capelas a inventariar em cada uma das paróquias. É um trabalho diferente de inventário do património. Ele ainda não está online. Como sabem, os inventários das dioceses estão no portal do Secretariado Nacional dos Bens Culturais, que é bensculturais.com. Temos para a Diocese de Évora, para a Diocese de Lamego, para o Porto. A Aveiro ainda não está, porque estamos a iniciar, ainda é tudo muito recente, desde 2006, e tem sido muito intervalado. Mas nestes critérios, nestes moldes de inventário de património e de organização dos arquivos paroquiais, de cada uma dessas paróquias, só estão feitas 5 paróquias das 101 na Diocese de Aveiro. É um trabalho que poderia demorar menos tempo, mas para a Diocese de Aveiro só estou eu a trabalhar. E nestes moldes, paróquia a paróquia, não na Diocese. Portanto, trago-vos aqui a realidade. São 101 paróquias da Diocese de Aveiro, 10 arciprestados. Não corresponde exatamente ao distrito. Alguns conselhos do distrito pertencem quer à Diocese do Porto, quer à Diocese de Coimbra. Milhar pertence a Coimbra, Alvar pertence ao Porto, mas é esta circunscrição diocesana. Portanto, trago-vos também as paróquias já inventariadas, a Glória, sede de Aveiro, que está em curso, é um trabalho que estou a desenvolver agora, e a Vera Cruz de Aveiro, são as duas paróquias centrais da cidade de Aveiro. São Salvador de Ilha também está inventariado, a paróquia de Aradas e Santa Eulália e Batalha de Cima. Existiram outros inventários anteriores. Em 1995, todo o arciprestado da Anadia foi inventariado em termos de inventário móvel e também fez um arrolamento de existências documentais em cada uma das paróquias. Foi um trabalho muito sumário, muito sucinto, feito por técnicas do antigo e tudo isso estratégia, tivemos a doutora Clara que também inventariou em 2006 a paróquia do Rio. Ora bem, aquilo que a doutora Alexandra nos trouxe é o que sonhamos para a Diocese de Aveiro também, mas não passa ainda de um plano de intenções. O meu trabalho até ao momento tem sido de realmente fazer inventário dos arquivos das paroquiais, do arquivo histórico de cada uma que fomos trabalhar, como suporte ao património móvel. Portanto, temos uma visão mais especializada para ver contas de receita de despesa e inventários anteriores, para chegarmos exatamente ao pormenor de qual as autorias de cada uma das peças, qual
qual o contexto artístico em que foram criadas, por aí fora. Portanto, trago-vos aqui o arquivo paroquial da Vera Cruz de Aveiro, que está inventariado. O inventário está online, como o Dr. Ricardo disse. Criámos um dispositivo de divulgação sobre o trabalho já efetuado para as 101 paróquias em termos de história de patroatos para a Diocese de Aveiro, onde também vamos pondo toda esta informação dos inventários de cada uma das paróquias. Portanto, temos 14 fundos documentais na paróquia de Vera Cruz. Temos os fundos das confrarias e unidades desde 1396. Temos um tom da Confraria dos Marianos de Santa Maria de Sá. Só para lembrar, em termos históricos, Aveiro tem esta ligação com o sal, com a pesca, com o mar. Foi um importante porto na época dos descobrimentos portugueses, para o século XV e XVI. Para uma urbe tão pequena, ela foi muralhada. Em 1418, o infante Dom Pedro muralhou a cidade e instalaram-se 7 conventos nesta urbe pequena. Um deles, o Convento de Jesus, onde viveu a princesa Santa Joana, filha de Dom Afonso V, onde se instalou em 1473 e onde faleceu em 1490. Portanto, desde esse século XV até finais do século XVIII, até a extinção das ordens religiosas, foi fervilhante esta questão religiosa em Aveiro. E esta questão também ligada ao mar. Logo, as confrarias e as irmandades também serem viradas para essa realidade, dos ofícios ligados à pesca. Portanto, temos aqui um exemplo de dispersão documental na paróquia da Vera Cruz de Aveiro. Existe o arquivo da paróquia, neste caso, onde tem os fundos das paróquias, porque são duas. A Aveiro tinha 4 paróquias, foram fundidas 2 a 2 e tem atualmente só 2. Portanto, o fundo do arquivo da Vera Cruz corresponde a uma realidade de 2 antigas paróquias, a paróquia da Apresentação e a paróquia da Vera Cruz, que se uniram numa só em 1836. Acontece também para Aveiro que a maior parte dos registros de sacramentos, casamentos, batismos e óbitos, ainda permanecem nas paróquias, não estão incorporados no arquivo distrital. O arquivo distrital de Aveiro é muito incipiente, isto porque Aveiro sofreu grandes perdas de documentação ao longo da história. Teve sucessivos incêndios, inundações, que fizeram grandes hiatos no conhecimento que temos da história e grandes hiatos na documentação. O arquivo distrital de Aveiro, no arquivo distrital de Aveiro só existem mesmo registros de casamentos, batismos e óbitos na questão dos arquivos religiosos, e não todos, e não estão completos. O resto ainda permanece em sítio nas paróquias. E existe o Fundo Judicial e um pouco do Governo Civil, porque o Governo Civil de Aveiro também é. Ou seja, Aveiro teve grandes perdas em todo o território de documentação. Portanto, vemos aqui que os livros de citações que estão no arquivo da Misericórdia de Aveiro foram levados pelo investigador no início do século XX e lá permanecem desde então. Não conseguimos trazer para o fundo documental. Grande parte do que é a devassa e todos os documentos de capela, toda esta questão de ligação era a Diocese de Coimbra, por isso grande parte do que é relativo à paróquia de Vera Cruz encontra-se no arquivo da Universidade de Coimbra, assim como se encontram todos os fundos dos conventos de Aveiro. Com um grande incêndio que houve, o fundo foi recolhido todo para o arquivo da Universidade de Coimbra e nunca voltou a Aveiro nem ao arquivo distrital. E no arquivo distrital de Aveiro, como já referi, estão os sacramentos. Portanto, os fundos das paróquias tendem a ter muita dispersão documental. Eu vou-vos trazer outro exemplo, o arquivo paroquial de São Pedro de Araras, onde o arquivo da paróquia, na paróquia, é inexistente, praticamente.
todo o arquivo, grande parte do arquivo que era da paróquia está na Junta de Freguesia, como a doutora Alexandra já referiu, que é comum com os processos, com a implantação da República, com a separação do Estado e Igreja, os arquivos transitaram para as juntas de freguesia. A outra parte está no arquivo distrital do Porto, porque o padroado da paróquia de Aradas eram os monges de Santo Agostinho da Serra do Pilar. Então levaram, quando da extinção da ordem, levaram todo o seu património documental para o convento de Santo Agostinho da Serra do Pilar, para o Porto. Então todos os tombos de reconhecimento da Igreja, a descrição da Igreja, inventários, tudo que era de gestão, de receita de despesa, eram eles que faziam. E eles que pertenciam ao arquivo, ou seja, o padroado levou o arquivo e hoje está depositado no arquivo distrital do Porto. Depois temos na mesma documentos de autorização de fundação de capelas, livros de visitação, de devassa à questão do arquivo de Coimbra. Temos arquivos da Irmandade em posse de privados, que, não havendo este entendimento como há na Diocese de Santarém, que se calhar era mais fácil entregar realmente à Diocese ou ao arquivo diocesano o seu fundo, preferem continuar com um fundo em posse, na sua posse, do que entregar às paróquias. Porque as paróquias têm sido muito complicado para a zona da Aveiro em termos de obras. Sempre que há uma obra, e os anos 70 foram terríveis em termos de destruição do património inerente ao imóvel, a rotabulária, desapareceu muito nos anos 70 do século XX. As comissões de capela resolveram inovar, vamos tornar o espaço mais amplo, porque é uma necessidade, porque a população cresceu e as capelas eram pequenas, e então retiraram-se grande parte da rotabulária, assim como o arquivo histórico, muito dele se perdeu nessa altura das obras de adaptação. E depois temos os registros de sacramento no arquivo distrital de Aveiro, ou seja, o arquivo paroquial em Aradas, tirando o que é o arquivo paroquial, porque também o arquivo intermédio, o arquivo corrente, desde os anos 50, que é muito importante e que eu acho que está em risco na maior parte dos casos. Realmente é inexistente em termos de arquivo histórico na paróquia. É um caso. E como este, temos conhecimento para as outras 101 paróquias da Diocese, temos conhecimento que o caso se repete, que grande parte do que era o arquivo histórico da paróquia está efetivamente na junta de freguesia ou em posse de privados. Nunca está na paróquia. E já citámos muitas por questões de investigação e não está na paróquia. Portanto, na atualidade, estamos a tratar do arquivo da sede de Aveiro. Iniciámos o nosso trabalho na Paróquia da Glória, na sede de Aveiro, em março do ano passado, 2012. Constatámos que o arquivo histórico da sede, que é relativo também a duas paróquias, a extinta Paróquia São Miguel e do Espírito Santo de Aveiro, se encontrava numa cave. Teve 15 anos numa cave, sofreu 3 inundações in situ e estava muito fragilizado. Felizmente secou e os danos não foram assim tão irreparáveis. Para algumas unidades sim foram irreparáveis, mas para outras ainda se consegue salvar. E é isso que temos vindo a tratar desde março de 2012, à medida que também vamos fazer o inventário do património móvel. É sempre, eu trato os arquivos por zelo, por salvaguarda, porque a minha formação é em património, em medição patrimonial e em identificação de espécies de património. Mas, para mim, é o mais importante, é a fonte primária que me vai possibilitar a investigação de cada uma das peças. Daí ser logo a minha grande preocupação e eu perder muito mais tempo com o arquivo histórico, às vezes, porque a realidade é essa, do que com o inventário do património móvel. Mas digo-vos sempre que para cada uma das comissões ou para cada parte da paróquia é mais importante
terem realmente o inventário do património móvel do que realmente o arquivo organizado ou divulgado. Portanto, trago-vos aqui um quadro de classificação que temos vindo a usar para os inventários que temos feitos dos arquivos das paróquias. Portanto, questão institucional. Também usamos a codificação das freguesias, como a doutora Alexandra disse. E aqui dividimos também a gestão de sacramentos. Não dividimos, como a doutora Alexandra, a questão da junta de paróquia. A junta de paróquia, embora seja nessa cronologia de 1836 até 1910, no nosso entender faz parte do arquivo da paróquia, a paróquia também. Temos depois toda a questão da gestão da informação e documentação, gestão financeira, gestão da receita das despesas, gestão patrimonial, gestão de irmãos, por aí fora. Isto está online, depois se quiserem consultar. Identificamos 22 fundos no arquivo histórico da paróquia da Glória. O arquivo ainda não está tratado, por assim dizer. O que foi feito até agora foi realmente o retirar do local onde estava para não haver mais perda e tentar identificar os fundos existentes, mais ou menos um número aproximado de unidades de instalação e de metros lineares, e estamos a aguardar um projeto que candidatámos para realmente termos financiamento para tratar este arquivo e depois disponibilizá-lo online. Portanto, temos o fundo da paróquia, irmandades, uma colegiada, várias confrarias de fiéis. Temos também aqui um fundo que não diz propriamente respeito aos arquivos religiosos, é um fundo do juízo de paz da freguesia, mas como a junta de paróquia esteve ali instalada, muitos juízos de paz também funcionariam juntamente com a junta de paróquia. E muitos presidentes da junta de paróquia foram juízes de paz, e daí também temos o juízo de paz da Aveiro incorporado no arquivo da Sé. Portanto, é um fundo civil, mas também acontece, é tudo. Não deixa de ser o arquivo da Sé. O arquivo da Sé também tem outros fundos. E também temos aqui um arquivo da Ordem Terceira, que embora não esteja propriamente no espaço da Sé de Aveiro, fizemos um protocolo com a Ordem Terceira e também será intervencionado no âmbito do projeto que esperamos que tenha perto. Portanto, temos aqui trago-vos algumas fotografias de resgates de memória, antes e depois, aqui a imagem da Sé de Aveiro. A Sé atualmente está instalada no que era o convento dominicano masculino de Aveiro, o convento de Nossa Senhora da Misericórdia, que são meninos de Aveiro, que fica ao lado do convento de Jesus de Aveiro, que é o convento feminino dominicano, onde atualmente está instalado o Museu de Aveiro. Aveiro teve grandes perdas de edificado religioso. Explica-se porque Aveiro foi uma cidade profundamente liberal. Acho que não acontece para mais nenhuma diocese do país. A Sé, o que era um edifício histórico, a Sé medieval, foi totalmente demolido para dar espaço a uma praça onde está uma estátua do tribuno José Estevão. E era um edifício enorme. Perdeu também, das 4 paroquiais que existia, só resta uma igreja paroquial. As outras foram demolidas. Isto tudo no século XIX. O edifício da Igreja de São Miguel foi demolido em 1836, a paroquial de Espírito Santo em 1859, a paroquial da Vera Cruz em 1875, e os conventos da Aveiro também foram praticamente todos demolidos no seu edifício, alguns totalmente no seu edificado, a igreja e os espaços conventuais, e outros, como acontece aqui com o convento de São Domingos, o espaço conventual foi totalmente demolido e só resta a igreja. O que era a Sé de Aveiro antes do seu término em 1882 também foi demolido, era um recolhimento, funcionou lá durante cerca de 80 anos,
o que fez com que depois fosse instalada em 1836 aqui na Igreja do Convento de São Domingos. Ou seja, isto fez com que grande parte da documentação e grande parte do património dispersasse ou se perdesse. É esta a realidade. Existe muito pouco. Queremos que este fundo documental da sede Aveiro e da paróquia da Vera Cruz seja um dos poucos redutos informativos de história para a cidade de Aveiro. Porque a Câmara também não tem muito, o Arquivo Distrital muito menos, portanto não temos aqui muitos mais espaços. Trago-vos aqui já algumas ações feitas de higienização. A limpeza mecânica da documentação já foi feita, demorou cerca de 2 meses e meio. Aqui um antes e depois, um livro de benfeitores. E aqui a grande importância para a validação histórica e a autenticidade do património imóvel. Temos aqui o recibo de pagamento de uma coroa ao Euribus Brás dos Santos de Aveiro. Portanto, são os documentos primários que nos vão possibilitar dar autorias às peças, quem foi o ordeneiro, quem foi o Euribus, quem foi o escultor. Isto tudo só mesmo no arquivo paroquial existe. As confrarias eram quem tratava desta questão de melhorar e incrementar artisticamente o espaço de culto das igrejas. Por isso, toda a documentação das confrarias é muito importante para exatamente sabermos em que contexto artístico e em que moldes foram feitas as encomendas e as peças. Portanto, isto traz aqui o que queremos fazer, o que pretendemos fazer para o arquivo da sede. Queremos que será centralizador e potenciará projetos futuros para os restantes arquivos das paróquias. Estamos a trabalhar também com outras realidades já feitas, com o projeto Fundis, que tem a ver com a Universidade de Évora. A Universidade de Évora, através do CDUs, candidatou-se a um programa da Fundação Carlos Gulbenkian, onde foi possível ter um repositório dos arquivos para as instituições do Sul. Foi tratado o arquivo da sede Évora e está em curso o arquivo da sede de Porto Alegre. Nós tentámos estabelecer uma parceria de conjunto com o CDUs e gostaríamos também de ver um portal para os arquivos do centro, para as instituições do centro, onde realmente pudéssemos depois difundir e centralizar e acolher outros projetos que quisessem também partilhar connosco esta questão dos arquivos. Portanto, temos aqui também algum conhecimento do que aconteceu em Aveiro, dos vários incidentes e incêndios. E trago-vos uma notícia de última hora. Na quinta-feira, nós fomos contactados sobre o espólio do antigo convento dominicano, que ainda existiria algum espólio, que era a documentação do antigo convento. E na quinta-feira, o particular realmente foi para connosco à sede e fez-nos esta doação de um livro de entradas de profissões dos frades dominicanos do convento de São Domingos de Aveiro. Em termos de história, é muito importante, só existem 3, em termos nacionais, profissões para o século XVII, de arquivos dominicanos. Por isso, vai ser uma notícia, se calhar, divulgada nos meios de comunicação e o livro está em muito mau estado, infelizmente, não chegou nas melhores condições, mas não deixa de se poder ler os registros, o que é uma mais-valia. Deixo-vos aqui alguns sítios online onde tenho todo este repositório para os arquivos paroquiais de Aveiro. Deixo-vos também um site sobre o património religioso de Aveiro, onde temos os arquivos de investigação sobre as intervenções nas igrejas, do popular e do barroco, peças. Deixo-vos também o sítio online da Fundis, que é o repositório de arquivos das instituições do Sul, onde é possível visualizar o arquivo da sede de Évora tratado e inventariado, e também o site da Paróquia da Glória, onde tem toda esta informação histórica. Mais uma vez, muito obrigado e os meus contactos.